Pode tomar seu assento, meu amado. Quantos estão felizes por essa unção? Amém? Eu estou. Eu tenho uma rápida palavra para ministrar seu coração hoje. Amém? Eu quero abrir um texto, Josué, de número 17, versículo 14. Josué 17:14 diz: os descendentes de José disseram então a Josué: por que nos destes apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno, para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês, limpem o terreno, e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Quantos podem dizer amém? Amados, o Senhor saltou esse texto aos meus olhos. Há um tempo atrás, eu estava lendo o livro de Josué, e o Senhor me mostrou o que a tribo de Efraim estava passando. Algo que muitos de nós passamos. Eles queriam mais espaço. Amém? Quem de nós aqui não quer mais espaço? Eu sei que você está feliz com a sua casa hoje, com o seu carro, com a sua vida. Mas se alguém pudesse colocar nas suas mãos a escolha: fulano, fulana, você quer hoje continuar morando nessa sua casa hoje? Ou você quer ir morar lá no Alphaville? Contrato já, de contrato passado, a casa no seu nome? É claro que queremos. É natural do ser humano querer avançar, evoluir, crescer, alargar as tendas. E a tribo de Efraim pediu para Josué uma porção maior. O livro de Josué relata as conquistas do povo de Israel. Josué conseguiu concretizar aquilo que não foi concretizado no governo de Moisés. Amém? Vocês estão aqui? Ele conseguiu a terra prometida e dividiu a necessidade de cada tribo, de cada clã. E chegou a tribo de Efraim e disse: Josué, o nosso espaço está muito pequeno, nos dá mais espaço. O que foi que Josué disse? Vão naquela terra, limpem o mato, expulsem o povo de lá. Sabe o que foi que eles disseram? Não, Josué, aquele povo lá tem carro de ferro, nós temos medo. E aconteceu com o povo de Efraim o que acontece com muitos de nós. Muitas vezes nós queremos estar em um certo nível, em um certo estágio da nossa vida, mas não respeitamos e esperamos os processos. Amém? Eu dei um título para essa mensagem de hoje que chama Os Processos do Senhor. Amém? E eu vou falar um pouco hoje sobre os processos do Senhor. A tribo de Efraim queria estar no topo, mas não queria conquistar.
são chamados de os filhos de José, porque são descendentes de José, a tribo de Efraim. Os filhos de José, os descendentes de Efraim, queriam as melhores terras, mas não queriam lutar por elas. Se você voltar um pouquinho para o capítulo 14, para o capítulo 15 de Josué, 3 capítulos atrás, Caleb estava clamando a Josué: Josué, me dá aquela terra ao qual foi prometida a mim, a terra dos gigantes. E Josué disse: vai, que assim seja feito, como tu queres. E Caleb foi. E eu quero dizer uma coisa para vocês: é muito lindo quando a gente fala de Josué e Caleb, né? Geração Josué, geração Caleb, fulano eu te vejo como Josué, fulano eu te vejo como Caleb, né? Aí você está dizendo: oh meu Deus, o pastor está me chamando de velho, porque Josué e Caleb eram mais velhos, e você fica feliz. Eu sou Josué, eu sou Caleb. Mas Caleb pediu a terra dos gigantes. Não foi só um leilão não, gente. Tipo, quando eu era criança, eu via assistir na TV o leilão. Alguém quer essa obra de arte aqui? 100 mil, 200 mil, 500 mil. E eu ficava me perguntando: por que alguém não diz logo 2 milhões? Quando eu era criança, eu nem imaginava que a pessoa tinha que pagar. Eu imaginava só que ela dizia um valor alto e ganhava por dizer um valor alto. Não era esse tipo de leilão imaginário. Não era só Caleb dizer: por favor, o pessoal do som, abaixa só um pouquinho o microfone, só um pouquinho. Não era só Caleb chegar e dizer: Josué, eu quero a terra dos gigantes. E Josué está dizendo: pronto, é sua. E Caleb entrar, cortar um laço com a tesoura e se deitar nas camas de 4 metros. Diga comigo: não é assim? Caleb pediu. E Josué deu a terra dos gigantes para Caleb. E era chamada a cidade de Arba, que Caleb possuiu. Arba era simplesmente o pai de Enaque. Vocês já ouviram falar nos Enaquins, gigantes? Quem já ouviu falar nos Enaquins? Arba era o pai de Enaque. Simplesmente Caleb pediu a terra do pai de Enaque. O berço dos Enaquins, Caleb pediu. O cara era fraco? Era não. Ele chegou lá, a Bíblia diz no capítulo 15, que ele expulsou as 3 principais famílias: Sesai, Aimã e Tamai. 3 filhos de Enaque, netos de Arba. 3 gigantes: Sesai, Aimã e Tamai. Esses gigantes enaquins tinham em média 4 metros de altura. Imagine você, cearense, no auge do seu 1,68 m, 1,65 m, eu sou baixinho, eu sou pequeno, não sei, talvez Caleb devia ser assim, e era um vovô, 85 anos de idade, chegou para tomar a terra dos gigantes de 4 metros. Esse osso aqui eu anotei aqui o nome, tíbia, né? Obrigado, pastor. Nosso pastor é muito antenado com a saúde. A tíbia desses gigantes, eu fui pesquisar, tem nas notas de rodapé da Bíblia, eu fui pesquisar mais a fundo, media 1,50 m. O joelho desses homens eram aqui, quase da estatura de um homem comum. Imagina, o joelho dele ser bem aqui, você olhar para um homem gigante daquele. Aquele velhinho invocado, aquele vovô diz: me dá essa terra, me dá aquele monte, o monte de Arba, que eu vou conquistar. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém da família e do clã de Caleb morreram. Todos eles derrotaram os gigantes que tinham lá, as 3 principais famílias, e conquistaram aquela terra. E as 2 melhores terras ficaram para Josué e Caleb, porque foram os maiores guerreiros. Eu quero te dizer, meus amados, que os processos são necessários nas nossas vidas. Às vezes, cremos e pedimos: Senhor, faz isso, mas Deus primeiro quer te colocar em um processo, porque Ele quer te forjar primeiro. Ele quer te forjar primeiro. Não é porque Deus quer te fazer sofrer, é porque Ele quer te deixar pronto. É como se
vocês já viram com certeza, tem muito na internet, prêmios, pessoas que se tornam milionárias da noite para o dia, ganham na Mega Sena, da Super Sena, não sei quantas aí são, e elas ganham acumulado de 100 milhões, 200 milhões, quando muito tempo duram um ano com aquela riqueza. Um ano. Depois ficam pobres de novo. Olhe no YouTube, bote lá no YouTube, pessoas que perderam tudo depois de ganharem na Mega Sena. São 99% dos casos. 1% dá certo, a maioria perde tudo. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para aquilo. Elas não estavam preparadas para serem milionárias. Amém? Vocês estão entendendo? Deus muitas vezes quer te dar algo e você clama a Ele. Quando você começa a clamar, o Senhor diz: meu filho, você quer chegar aqui? Pois a partir de hoje eu vou te colocar em um processo para que você se torne guerreiro, para que você me busque, para que você me encontre, para quando você chegar aqui, você já está formado. Amém? O início dessa igreja, o início desse ministério começou assim. Eu era muito pequeno, mas eu lembro, debaixo de um fogo de muita pressão, foi de uma divisão que nasceu esse ministério, e os nossos pastores foram simplesmente jogados para o meio de um fogo cruzado. Não foi, pastor? O início desse ministério nasceu em fogo. Quem dera fosse fogo de avivamento. Foi de fogo de muita provação, muita dificuldade, muitas lágrimas. Foi difícil. E assim fomos avançando a cada nível, a cada culto, a cada ano. E o Senhor nos preparou. Coisas que recebemos hoje, que não estávamos preparados para receber naquela época. E é assim que acontece com cada um de nós. O Senhor quer te dar algo grande, mas Ele primeiro quer te testar, quer te esmerar, quer te fazer perfeito na presença dEle. Amém? Quantos creem? Às vezes você duvida das palavras, dos propósitos perfeitos do Senhor. Você diz: Senhor, você já disse tantas vezes que eu fui chamado para um avivamento, que fomos chamados para um avivamento, que eu fui chamado para orar, para ministrar, para multidões, nada disso acontece. Senhor, o que eu vou fazer? Diga comigo: Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor quer te esmerar primeiro. John Bevere, em um dos seus currículos, acredito que é Movidos pela Eternidade, disse que recebeu um chamado do Senhor para trabalhar de tempo integral em uma igreja, acredito, não lembro, faz um tempo que assisti, para trabalhar uma igreja, ministrar uma igreja, pastorear, acredito. E ele ficou muito feliz com aquilo. E o Senhor disse que queria que ele iniciasse o ministério dele, itinerante. E ele ficou muito feliz. Quando isso aconteceu, caiu no colo dele, olha aí, uma ótima oportunidade de emprego. Uma excelente oportunidade de emprego. E ele foi orar ao Senhor. E o Senhor disse: vá. E ele ficou: hã? Como assim? O Senhor quer que eu vá? O Senhor acabou de me chamar para o ministério. E o Senhor disse: vá. E ele disse que naquele emprego ele foi esmerado. Ele foi esmerado. Quando ele foi aprovado por Deus, o Senhor mandou ele largar o emprego e ele começou a trabalhar integralmente para o ministério. Um homem mais maduro, um homem mais sábio, um homem mais perfeito. Amém? Moisés tinha recebido toda a sabedoria do Egito. Moisés era o cara. As raízes de Moisés eram do Egito. Eu não sei se você sabia. Egito, naquela época, era a grande potência mundial. Quando as nações tinham fome, todas elas peregrinavam para o Egito. Porque o Egito era como se fosse hoje os Estados Unidos. Aquela grande potência. E Moisés nasceu naquele berço. Eu não sei se você sabia, mas até o nome Moisés, né? Não
O nome israelita é um nome egípcio, Moisés é um nome egípcio. Você pode ver Ramsés também tem a mesma grafia, a mesma forma. Moisés foi criado ali no berço do palácio do império mais proeminente. É como se ele tivesse sido criado na Casa Branca dos Estados Unidos. Teve os melhores professores, com certeza, a Bíblia não diz, mas ele era culto. Moisés era um homem que aprendeu toda a sabedoria do Egito. Era um príncipe no Egito, filho do rei. Moisés sabia de tudo, governava tudo. Deus o quis chamar para o ministério. Começou a arder no coração de Moisés o ministério. Começou a arder o chamado no coração de Moisés. De repente, ele viu um egípcio batendo no israelita. E ele foi lá, empurrou o egípcio, matou o egípcio. Ele ardia no coração de Moisés, mas Moisés ainda não estava preparado para o ministério. Mesmo sendo um grande homem proeminente, sábio, culto, talvez com diplomas, e aprendeu ali com a maior sabedoria daquele tempo antigo, Moisés não estava pronto. O que foi que Deus fez? Arrancou Moisés do Egito e levou para um povoado simples, para o deserto de Midian. Lá ele encontrou um homem muito sábio, Jetro, se casou com a filha dele e ficou pastoreando ovelhas por 40 anos. Por 40 anos, Moisés apacentou ovelhas. Ele era o príncipe da maior potência mundial, mas não estava preparado para iniciar seu ministério. Não tinha passado pelos processos. Deus o levou para ser um simples pastor de ovelha. E lá ele passou 40 anos apacentando as ovelhas. Certo dia, ele estava passando, vocês sabem a história. Ele viu uma plantinha pegando fogo. E aquele fogo não consumia a planta e não se apagava. E o Senhor falou com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. O Senhor se encontrou com Moisés ali naquele lugar. E a partir dali, 40 anos depois de ele estar no deserto, 80 anos de idade, Moisés começou o ministério dele, quando ele se encontrou com o Senhor. Amém? Quando ele se encontrou com o Senhor, não era quando ele tinha aprendido a cultura do Egito, quando ele recebeu o chamado, quando ele se tornou um homem sábio, não. Quando Moisés se encontrou com o Senhor, aí sim, ele voltou lá para Faraó e disse: Faraó, libera o povo de Israel. Ele dizia: libera o povo de Israel da escravidão? Não. Ele não dizia isso. Ele dizia: Faraó, libera o povo de Israel para que a gente possa adorar Yahvé no deserto. Aquilo marcou Moisés. Leia com cuidado. Leia Êxodo com cuidado. Todas as vezes que Moisés clama a Faraó, ele pede libertação do povo para que o povo possa adorar a Deus. Aquilo marcou Moisés. Moisés estava pronto. Depois dos processos do Senhor, Moisés estava pronto. E eu não estou falando isso, amados, dizendo que você tem que penar. Como é aquela música, hein? Que a gente ouviu? Geme, chora. Eu não sei vocês sabem? É uma música antiga, eu não sei a melodia. Canta aí, Dani. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Eu não estou pregando aqui a teologia do sofrimento, do escárnio. Eu só vou conseguir a minha bênção depois que eu subir de joelhos numa escada com milho, com caroço de feijão. Eu não estou dizendo isso, amados. O Senhor não é assim. Ele quer te dar a tua bênção, sim, como dizem os pregadores. Ele quer fazer você chegar aos lugares altos. Mas Ele quer que você conquiste. E não precisa demorar. Você escutou o que eu disse? Não precisa demorar. O processo de Deus na tua vida não precisa demorar. Quando Davi pecou, se arrependeu imediatamente. O juízo de Deus só durou 3 dias. E nem chegou a durar 3 dias. Deus retirou o juízo. Porque Davi se arrependeu. Foi transformado. Não precisa demorar o processo de Deus na tua vida.
saída do povo do Egito, povo de Israel do Egito, até a terra de Canaã. Dizem que era para durar apenas 40 dias. E durou quantos anos? 40 anos. Outros estudiosos dizem que não são 40 dias, são 3 meses. Tudo bem, vamos arredondar para mais longo. 3 meses o caminho. Deus queria ensinar o seu povo. Deus queria que o seu povo passasse por um processo de apenas 3 meses. Mas o povo foi cabeça dura e desobediente e passou 40 anos no processo. Agora imagine você. Imagine que Deus quer te dar uma bênção. Mas Ele quer primeiro te fazer passar por um processo para que você cresça, para Ele te dar essa bênção. Deus quer fazer com que você seja esmerado nesse processo. E você está dizendo, ô Senhor, há quanto tempo, Senhor? Será que eu ainda não estou bom, não? Quanto tempo vai durar esse processo? Imagine aí como se fosse o povo de Israel. Deus queria já ter te dado essa bênção há 40 anos atrás. Desde 1983 já era para você ter sido abençoado. Imagine aí. Mas vamos botar os 3 meses, né? Os 3 meses do processo do povo de Israel. Em novembro de 1983, já era para você ter recebido a bênção, já era para você ter agarrado a palavra e a tua vida ter mudado. Deus já queria ter te dado há 40 anos atrás, imagine aí. Mas você foi relutante como o povo de Israel, murmurou e não se encontrou com o Senhor, não buscou o Senhor, não foi obediente. O processo foi aumentando. E chegou a década de 90, de 2000, você viu a vida passando, você foi envelhecendo e nada mudou. Você disse, Senhor, por que tardas tanto? Diga comigo os processos. Diga comigo também. Mas, diga mais forte, mas não precisa demorar. Não precisa. José passou por um processo de 13 anos até se tornar governador. 13 anos. José foi processado, passou por um perrengue diante do Senhor. O problema de José era simples. Ele falava demais. Quando ele recebeu a palavra do Senhor, ele contou para todo mundo, ele disse para os irmãos dele, vocês vão se prostrar diante de mim, os meus pais vão se prostrar diante de mim. Ele tinha um certo orgulho, ninguém percebe isso, mas José tinha um orgulho. Era o querido do pai, era o querido da mãe, era o filho especial, predileto, todos os irmãos já tinham raiva dele por causa disso, e talvez ele tirava vantagem disso. Tinha uma roupa mais bonita, era como se fosse hoje em dia. Você quando era jovem, você e seus irmãos tudo usando roupa do bazar de R$2, e o seu irmão mais novo usando roupa da Gucci, original, aquelas camisas, tem uma camisa que tem uma caveira, que parece que é 15 mil, quem já ouviu falar nisso? Ninguém ouviu falar não, a caveira brilhosa, já ouviu, pastor? O seu irmão, você tudo com a camisa do bazar, com short do governo, short do município, da escola, tudo com chinelo arrebentado, e chega lá seu irmão com a blusa da Gucci, com a calça jeans, com tênis Air Jordan, Michael Jordan, com um boné, e o seu irmão com um relógio no braço. Eita, meu irmão, o pai gosta desse menino, né? E teu irmão chega, ei cara, eu estava orando esses dias e Deus me mostrou que tu ia se ajoelhar nos meus pés, ó. Imagine aí, José era um jovem escolhido, mas tinha que ser tratado. Tinha que ser tratado. Falava demais. E o Senhor colocou, José caiu, né? No poço, os irmãos jogaram ele no poço, foi comprado. Depois começou a servir na casa de um dos generais do faraó. E depois foi acusado de estupro, foi para a prisão. O processo de José durou 11 anos. 13 anos. Quando José
viu seus irmãos chegarem porque teve fome em Israel. José se tornou, depois saiu da prisão, se tornou um príncipe, se tornou a segunda pessoa de Faraó. Ele viu seus irmãos chegarem pedindo ajuda. José podia ter dito: vocês lembram de mim? Eu sou José. Vocês lembram que vocês disseram que nunca ia precisar de mim, nunca ia se dobrar aos meus pés? Eu vou dar a comida de vocês, mas só falar um negócio aqui, se ajoelha aqui. Se ajoelha só um minutinho aqui. José não fez isso. José saiu, foi chorar e chamou os empregados dele e disse assim: olha, preparem a melhor comida para eles. José não falou nada. O Senhor tinha tratado José. Ele fez uma espécie de pegadinha para que os irmãos dele passassem na pele o que ele passou, perderam. Disse que ia pegar o outro irmão dele, vocês conhecem a história. Mas José, depois de 13 anos, estava um homem tratado. Trouxe o seu outro irmão que tinha ficado, trouxe o seu pai, abraçou a todos e disse para os empregados dele: deem as melhores terras para os meus irmãos. José não tinha mais orgulho no coração. José não disse: venham, se dobrem agora. Ele não estava se importando com isso. O Senhor o tratou, o processou, o treinou. O Senhor quer fazer isso contigo. Amém? Diga comigo, não precisa durar 40 anos. Não precisa. Não precisa, amado. Não precisa, amada, durar 40 anos. Mas sim, precisa de um processo. Pais que não deixam o processo de Deus se concretizar na vida dos filhos. Esposas que não deixam o processo de Deus se concretizar na vida dos maridos. Você só está atrasando o plano de Deus. Atrasando o plano de Deus. Pais que protegem os seus filhos a certo ponto de dizer: não, deixa o bichinho. A cor dele não, são só 12:99. Deixa ele dormir, trabalhar. O bichinho só tem 29 anos. Para que isso? Para quê? E os pais ficam protegendo os filhos e você está simplesmente adiando o que Deus quer fazer na vida do seu filho. Pais, empurrem seus filhos do ninho. Bora, meu chapa. Já tem 18 anos, quer trabalhar não? Pois você vai passar numa faculdade. É hoje, procure a faculdade. Eu lhe ajudo, eu lhe sustento, mas procure a faculdade. Está fazendo faculdade de manhã? Procure um curso de inglês à tarde. Faça alguma coisa. Não deixem seus filhos ociosos, esperando a bênção de Deus vir e acontecer alguma coisa. Jesus trabalhou até os 30 anos de carpinteiro. Até os 30 anos Jesus trabalhou de carpinteiro, fazendo sofá, mesa e cadeira. Jesus trabalhou. Amém, amados? Nós temos que passar pelos processos do Senhor. Meu pai me empurrou do ninho. Sempre eu soube que eu iria ministrar, que eu iria pregar. Mas eu tinha muito medo disso. Muito medo. E a minha adolescência inteira foi meu pai lutando comigo. E dizia: ô macho frouxo, covarde, prega. E eu com medo. Com muito medo. E ele dizia: você vai. E ele começou a me forçar, a me empurrar. E eu vinha, pregava. Alguns elogiavam, outros criticavam. Deus deixou que esses processos acontecessem. Algumas coisas você vai precisar passar na sua vida para que você cresça. Algumas críticas, algumas decepções, algumas traições. Não se espante, até Jesus teve um Judas. O Judas chega para todos. Amém? Jesus teve um Judas. Por que você não vai ter um Judas? Ai, o meu melhor amigo, o seu melhor amigo é o Espírito Santo. Tem amigos, mas saiba que o sumo amigo é o Espírito Santo. E as pessoas saem da igreja porque o meu amigo me feriu. Deus deixou o teu amigo te ferir
Deus deixou o teu amigo te ferir para ver se o seu amor estava nele ou no seu amigo. E a maioria dessas pessoas estavam com amor nos amigos e dizem: a igreja é um lugar cheio de gente hipócrita, pessoas falsas, porque elas foram ofendidas por um amigo, por alguma pessoa, por um líder. Até mesmo pelo pastor, o pastor falou algo e aquelas pessoas se chatearam. O pastor esqueceu delas, aquelas pessoas se chatearam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre é por acaso. Deus deixa, Deus permite, Deus faz com que aquela pessoa se entristeça. Deus faz às vezes de propósito que o pastor esqueça de algumas pessoas. Olha isso, Deus faz para ver onde está seu coração. Para ver onde está seu coração. Ai, o pastor esqueceu de mim. Deus deixou. Ai, meu amigo falou de mim. Deus deixou. Se você for fiel, obediente e permanecer firme, o Senhor vai te tratar, te processar e te colocar no lugar de príncipe. Muitos não aguentam esse processo e saem. Amém? Muitos saem e dizem: eu não vou mais para a igreja cristã do avivamento. Aquela igreja de hipócritas, de tóxicos, de pessoas horrorosas. Amém, meu amado? Não vá. Algumas pessoas dizem: foi o Espírito Santo que me tirou daqui, pastor. Eu estou saindo por uma direção do Espírito Santo. Às vezes a gente fica chateado, mas às vezes eu creio que é realmente uma direção do Espírito. Às vezes eu creio que o Senhor está dizendo: meu filho, sai. Não dá. Saia. Algumas pessoas não são aprovadas nos processos, mas não precisa demorar. E quando meu pai me colocou, me empurrou do ninho, me empurrou para que eu pudesse pregar, o que acontecia? Eu via algumas pessoas dormindo, como alguns estão dormindo aqui hoje. E eu ficava apavorado. Ai, meu Deus do céu. Aquela menina está dormindo, meu Deus do céu. Eu orei tanto, estudei tanto, e agora? Eu estou pregando e não está vindo de ti, que a fulana está dormindo. O fulano está dormindo. Passei por tudo isso. E às vezes algumas pessoas, eu pregando aqui, ministrando, e alguém assim, ó. Desse jeito. E eu ali e a pessoa aqui, eu nervoso, olhando para o outro lado, começando a ficar suado. Deus deixa! Deus deixa! Deus deixa você passar por cada processo. Algumas vezes eu preguei para jovens, em culto de jovens, em reunião de jovens, daqui dessa igreja, quando eu era no outro prédio. E depois, alguns 2, 3 jovens criticando minha pregação, zombando, rindo. O Kevin sabia nada da Bíblia, que coisa ridícula. E eu ia lá para a Bíblia, estava do jeito que eu tinha pregado, eu ficava triste, chorava. E algumas pessoas dizem, né? Reunião de jovens, eu que não deixo meu filho ir. E eu ficava triste, e continuei pregando, e eu mal, e meu filho prega, e eu chegar aqui e ver todo mundo, gente dormindo, gente fazendo não com a cabeça. Meu Deus, Deus deixa isso acontecer, amados. Não ache que você é o especial, o queridinho. Jesus aprendeu pelo que padeceu. Jesus sofreu, Jesus trabalhou, Jesus tinha as mãos encaliçadas, provavelmente, de bater muito prego, com martelo. Você precisa passar pelos processos. Nós precisamos passar pelos processos. Amém, amados? Precisamos dos processos. Pais, empurrem seus filhos dos ninhos. Esposas, deixem seus maridos provarem que eles querem realmente Jesus, que eles não querem realmente só você. Quer Jesus? Pois me prova que quer Jesus, homem. Deixem. Algumas esposas acreditam que o marido foi para a igreja ali meia vez. Aí, ele mudou e volta, abraça de novo. O cara dava nó em pingo d'água. E ela diz, olha, agora só quero você quando você se entregar para Jesus. Aí o cara vai meia vez, vai na porta da igreja no final do culto, só pegar ela. E ele está diferente. Está nada. Deixa o Senhor trabalhar na vida do teu marido. Deixa o Senhor trabalhar na vida do teu filho. É necessário que isso aconteça. Amém? Pedro, vou já terminar, amados.
Vocês me dão só mais 5 minutos? Pedro tinha medo da morte. Uau! Pedro tinha muito medo da morte. Jesus um dia falando das coisas que eram necessárias de acontecer, Pedro disse assim: ei, mestre, vem cá, mestre. Jesus olhou para aquilo. Tem algumas pessoas que não se tocam, né? O cara chega para Jesus e chama Jesus para o canto para repreender Jesus. Algumas pessoas são assim, né? Querem dar carão nos líderes, nos pastores. E Jesus: o que foi, Pedro? O que foi que aconteceu? Jesus, como é que pode? Tu não tem pena de ti mesmo, não? Homem, para desse discurso de morte. É morte, eu vou morrer, vou ser crucificado e não sei o quê. O tempo todo, Jesus olhou bem para a cara de Pedro e disse: passa para trás de mim, Satanás. Pedro tinha medo da morte. Outro exemplo na Bíblia que vemos que Pedro tinha medo da morte. Os soldados vieram pegar Jesus para prender Jesus. Pedro puxou logo, foi a espada e tacou. A Bíblia diz que ele desceu por a orelha de Malco, né? Malco, mas ninguém mira na orelha, peraí. Ele mirou, foi no gogó, no pescoço. Talvez ele se abaixou, raspou só assim, arrancou a orelha do soldado. Pedro tinha medo da morte. Ele sabia que Jesus tinha que morrer, mas ele não aceitava. Jesus vai morrer, não. Jesus morre aqui perto de mim, não. Nem eu morro, nem ele morre. Chega aqui, arreia a mão em mim. Arreia a mão, arreia. E Pedro foi, arrancou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha do soldado. Jesus era muito lindo. Colou no canto, um milagre criativo. E Jesus disse: Pedro, você não sabe que quem vive pela espada morre também pela espada? Pedro fugiu, ficou se escondendo. Pedro amava Jesus com amor de amigo, não com amor de um filho para um pai, de um filho para Deus. Um amor de amigo normal. E Jesus foi preso, e Pedro foi acompanhando os soldados o tempo todo. Colocaram Jesus lá na casa de um político, de um governador lá. Pedro ficou lá fora se aquecendo com soldados de noite, madrugada, às 3 da manhã, frio. E se aquecendo na fogueira. Passou uma pessoa e disse: tu é amigo de Jesus, né? Pedro: o quê? Não, tem nem perigo. Você é amigo de Jesus? Tem nem perigo. Pedro negou 3 vezes Jesus. E na última negativa de Pedro, a Bíblia diz que Pedro blasfemou e amaldiçoou. Maldição, praga. Para de perguntar que eu sou amigo desse Jesus, que eu ando com ele. Você fala que nem ele. Praga, que maldição. E o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus tinha profetizado. Mas por que Pedro fez isso? Pedro teve medo de dizer: sim, sou eu mesmo. E aquela ruma de soldado lá dele: ai, é tu? Pois vamos te prender também para tu morrer também. Pedro tinha medo de morrer por Jesus. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro voltou a pescar, Pedro voltou para a vida normal. Jesus vinha num barco, e Pedro pescando, mais os outros discípulos. A Bíblia diz que eles passaram a noite pescando e não tiveram êxito, não pegaram peixe algum. E Jesus de longe: ei! Eles olharam: quem é esse homem? E Jesus disse: joga as redes para o lado mais fundo. Eu imagino que Pedro se arrepiou naquela hora, se tremeu todinho e pensou: eu conheço esse discurso. E eles jogaram as redes e puxaram tantos peixes que os barcos começaram a afundar. Pedro, a Bíblia diz que Pedro tirou a sua túnica e pulou dentro d'água. Jesus estava na orla da praia. Pedro pulou dentro d'água e foi nadando cerca de 90 metros. Chegou lá para Jesus. Pedro estava tão envergonhado que Pedro não conseguia falar nada. Ele só olhou para Jesus. Jesus olhou para ele e chamou os outros discípulos: vamos comer? Tem pão e peixe aqui. Eles comeram. Talvez Pedro, o tempo todo calado: poxa vida, o mestre sabe de tudo. Ele sabe que eu neguei ele. Ele que profetizou. Ele sabe que eu sou medroso. Ele sabe que eu não tenho coragem de morrer por amor a ele. Ele sabe. E Jesus disse: Pedro, vem cá. Eita, os discípulos devem ter ficado assim: eita, é agora. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade que tu me ama? Claro, Senhor, eu te amo. E o Senhor perguntou 3 vezes, você já sabe a história.
tu me amas, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Na última vez, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabe de tudo. Eu não tenho ágape por ti ainda. Eu não tenho esse amor que está disposto a morrer por ti. Mas eu te amo, Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ali, Pedro mudou. O processo de Pedro foi rápido. Pedro tinha medo da morte, não era? Lá na sua velhice, depois que Pedro fundou a igreja, foi pastor, gerou família, pregou o evangelho, os soldados pegaram Pedro por estar pregando o evangelho de Jesus e dizemos, o que a gente faz com esse homem? Vamos matar, vamos. Vamos fazer o quê? Vamos crucificar Pedro. Sabe o que foi que Pedro diz? Tá certo, me crucifique, mas por favor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pedro não só perdeu o medo da morte, como ele quis morrer de uma forma pior. Para glorificar o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus transformou Pedro. Pedro se transformou em um homem forte, em um homem submisso, fiel até a morte e morte de cruz. Assim como seu mestre, o Senhor quer que você seja fiel. Ele vai fazer com que você passe por todos os processos, sorrindo, dançando, cantando, e vai te colocar no lugar de príncipe. Amém? Eu quero ler só o último texto agora para encerrarmos. Mateus 25, 14. Mateus 25, 14 diz: o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e o escondeu. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém? O Senhor requer de ti fidelidade. Meu amado, minha amada, administre os bens do Senhor com fidelidade. Foi pouco que Deus te deu, administre com amor, com fidelidade, com obediência. O Senhor vai te colocar em lugar alto. Tão certo quanto nasce o sol, o Senhor vai te prosperar. O Senhor quer que você mude, que você coloque a sua língua dentro da sua boca, que você escute mais e fale menos. O Senhor quer que você declare mais palavras de bênção, mais palavras de inspiração, louvando o Senhor, do que palavras de tristeza. O Senhor quer que você administre bem o pouco que você tem, para Ele te dar mais. O Senhor diz: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Eu quero te dizer hoje, meu amado, o muito do Senhor está chegando. O muito do Senhor está chegando. Aqueles que forem fiéis, aqueles que agarrarem os processos, aqueles que forem obedientes, o Senhor vai dizer: meu filho, que lindo! Não vai durar 40 anos o teu processo, só vai durar 40 dias. Vem para o teu gozo eterno, vem para a tua alegria, e o Senhor vai te ungir e te transformar. Amém, amados?